Olá, tudo bem? Nos vídeos anteriores a gente teve a oportunidade de falar sobre inovação, processo de inovação, que ele geralmente acontece em 3 etapas, não é? Ou seja, alguém cria aquele produto, alguém aprende a usar, né, através da observação de como o usuário se comporta com aquilo, e em terceiro, alguém que vem e ganha dinheiro efetivamente. A grande dificuldade da inovação é que ninguém fez aquilo antes, é uma inovação, às vezes é uma inovação de todo o mercado, ou é uma inovação para a nossa empresa, né? Mas nós nunca tentamos aquele modelo anteriormente. Pegar o modelo de uma outra empresa para copiar para a nossa, talvez não seja a melhor maneira. Ou seja, tem vários cases aí que tiveram oportunidade de tentar replicar exatamente a mesma coisa e não dá certo, dá errado, dá problema, né? Por quê? Porque a cultura de uma empresa e o ambiente onde ela está inserida é diferente. Mas me pediram para citar um exemplo fora da área de tecnologia, não é? De uma empresa brasileira também, que fosse um exemplo aqui do Brasil, para que a gente conseguisse trazer um parâmetro, não é, de como é que funciona. E o exemplo que me veio à cabeça foi o surgimento de uma companhia aérea, quando nós tínhamos 2 companhias aéreas muito latentes, uma que era a Companhia Aérea Vermelha e a outra que era Companhia Aérea Abóbora, né? E aí chegou uma Companhia Aérea Azul. A Companhia Aérea Azul, ela fez o quê? Ela tentou entrar no nosso mercado, entendeu uma oportunidade nos voos que estavam desabastecidos, numa região que estava desabastecida, não é? E o que é que ela percebeu? Percebeu que os grandes hubs, os grandes centros, possuíam voos regulares, mas o interior do país não possuía uma oferta tão grande de voos regulares, fazendo com que as pessoas voassem menos, fazendo com que uma população enorme tivesse pouca possibilidade de voar. Outra coisa que eles também estudaram é que, em se tratando de estar com o interior do país desabastecido, quem atendia esse segmento era o transporte rodoviário, ou seja, transporte rodoviário de passageiros é que atendia, e que os preços eram abusivos, os preços eram absurdamente altos, né, para aquele propósito, e que ele conseguiria, naquele momento, entrar no país e praticar uma aviação regional de centros menores e que pudessem ter custos inferiores ao custo do transporte de passageiros rodoviário. Pois bem, nessa ocasião eles tentaram estabelecer o hub no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro seria a sede deles. Só que por alguns entraves políticos eles não conseguiram ir para o Rio de Janeiro, né? Foi proposto alguma coisa, exigido alguma coisa para eles, e eles perceberam que não poderiam ir para lá. Como eles estavam na fase de planejamento, determinando tudo que ia ser feito, que tipo de equipamento, quais aeroportos eles iriam operar, qual seria a frota, da onde viriam os funcionários. Naquela época, a Varig estava oferecendo, a Varig estava extinta, né? E estava oferecendo uma mão de obra qualificada muito grande. A Varig tinha recebido prêmios e prêmios e prêmios de manutenção mundiais, estava encarregada da manutenção de grandes empresas europeias. Por exemplo, a KLM era operada, a manutenção era feita, quando era feita alguma coisa no Brasil, era feita pela Varig. A Alitalia, né, também era feita pela Varig. Então, era uma empresa que construiu um prestígio internacional na manutenção de aeronaves, na oferta de pilotos e de comissários, com um atendimento muito qualificado. Então, esse pessoal foi absorvido pela companhia aérea, né? Muita gente da Varig foi para a Azul, e
ficou faltando o quê? Ficou faltando um local para operar. E eles entenderam que no estado de São Paulo, 3 cidades isoladamente possuíam mais do que o PIB do Chile em riqueza produzida. Era São José dos Campos, sede da Embraer, Campinas, sede de uma série de empresas e uma extensão da cidade de São Paulo. Eu considero São Paulo e Campinas uma megalópole, né? Do mesmo jeito que a gente tem lá Hoboken, que a gente tem em Nova York e por aí vai. Então, a companhia foi visitar Campinas, e lá em Campinas a gente tinha um aeroporto de uma cidade que tinha o PIB, a terceira cidade era Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, onde é um berço latente do agronegócio brasileiro, né? Também tinha o PIB do Chile, era superior ao PIB do Chile. É como o Texas hoje, que é maior do que o PIB do Brasil, e maior do que o PIB do Texas é a Califórnia. A Califórnia consegue ter um PIB maior do que o do Texas ainda. Então, eles foram visitar o aeroporto, estava entregue às moscas, tinha lá meia dúzia de voos semanais, 10 ou 12 voos semanais, e a conta que se faz é o seguinte: como é que é olhar de fora e perceber onde é que é disruptivo, onde é que eu vou pensar fora da caixa? É você olhar e falar assim, como é que uma cidade que possui o PIB do Chile tem apenas 10 voos semanais? Isso é impraticável. O Chile não viveria com 10 voos semanais. Então nós temos que nos estabelecer nessa cidade. Quando você tiver a oportunidade de voar por essa companhia, que é uma companhia que eu particularmente tenho bastante afeição, gosto muito do serviço dela, e você passar em Campinas, ali em algum momento, no surgimento daquele hub, você podia, como diz um grande amigo meu, jogar uma granada que você não matava ninguém. Hoje é um aeroporto dos mais ocupados da América Latina, é um hub assim, de extrema movimentação e uma inovação que deu muito certo, não é? A gente tem uma empresa low cost, ela não é uma empresa low fare, ou seja, ela é uma empresa de baixo custo operacional, mas não é uma empresa de bilhete barato, mas oferece para a gente uma série de serviços e confortos, né, e uma previsibilidade na sua entrega do produto, que é o que a gente espera quando precisa voar a negócios ou em férias com a nossa família. Então, esse é o exemplo que eu queria te dar de inovação e dos percalços e oportunidades que aconteceram durante o processo de inovação, trazendo para você a relevância de fazer um belo planejamento e fazer análise de SWOT, porque transformaram aquilo que poderia ser uma fraqueza numa força descomunal e fez com que a cidade de Campinas entrasse aí no circuito das aerovias mais importantes do país ou da América Latina. Bacana? Um grande abraço, até o próximo vídeo.